Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta aula inaugural do nosso curso Descomplicando a Ciência Política, ou se preferir, Ciência Política Descomplicada. Mas antes de tudo, eu preciso sim te parabenizar e te agradecer por estar aqui na frente do seu computador, do seu smartphone, do seu tablet, assistindo essa aula, sendo que você podia estar demandando esse tempo da sua vida com a tua família, com outras coisas, com diversão, mas você está aqui para aprender, para adquirir conhecimento, e é disso que o Brasil hoje carece, de pessoas assim como você, interessadas em fazer a diferença nesse momento tão truculento, tão turbulento de nossa sociedade e de nossa política. Então, antes de adentrarmos ao conteúdo em si da aula, que eu tenho certeza que você está ansioso ou ansiosa, gostaria de te pedir licença apenas por alguns minutinhos para me apresentar, falar um pouquinho da minha história, da minha trajetória e também o que me motivou de fato a desenvolver este curso. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Ricardo, sou professor, escritor, publiquei o livro Ciência Política Urgente pela Amazon e a minha formação ela se dá na filosofia e na ciência política. Agora eu quero falar rapidamente a minha trajetória de o que de fato motivou o desenvolvimento deste curso, desta plataforma de ensino. Desde muito novo, eu sempre fui muito curioso, muito atento ao porquê das coisas, querer saber o porquê daquilo. E eu nunca me contentei com as respostas clichês, né, que sempre as crianças ouvem dos adultos, né, como porque sim ou porque não. E sempre questionava os adultos, principalmente os meus pais, de o porquê daquilo. Eu queria entender o porquê. E um belo dia o meu pai, uma pessoa muito sábia, mesmo na sua simplicidade, no seu pouco estudo, me disse assim: filho meu, quando você se deparar com alguma questão, algum problema, eu quero que você se pergunte o porquê deste problema, ou o porquê daquilo. Como você é curioso e quer entender o porquê, você tem que sempre chegar ao porquê resultante de todo o processo. E no momento eu não entendi muito bem, ele continuou. Quando algo dá errado, por exemplo, eu quero que você se pergunte por que deu errado. E quando você chegar a esta resposta, eu quero que você pergunte novamente, mas o porquê isso aconteceu? Até que você chegue ao porquê resultante de todo o processo. Isso martelou em minha mente por anos, e quando adulto, quando iniciei a minha trajetória acadêmica, eu fui encontrar esta teoria no mais fino da filosofia, desde os pré-socráticos, com a teoria do arqué, como também através da teoria mecanicista de Aristóteles, que chamava de mola propulsora ou primeiro motor, ou motor primeiro, enfim. Então, desde sempre eu tive essa motivação de querer saber, de querer entender. E quando eu adentrei a academia, eu percebi que as respostas para todas as minhas questões eram respostas fabricadas e não respostas autênticas. Como todos bem sabem, né, há uma doutrinação no ensino, há uma institucionalização de um viés. As respostas, elas eram projetadas, elas eram fabricadas como eles gostariam que elas fossem. E isso começou a desencadear em mim esta vontade de levar o conhecimento puro, o conhecimento como ele de fato é, em sua essência, sem um viés de cá ou de lá, ou algum viés tendencioso, que trabalhe a uma pauta específica, que trabalhe, que tenha essa militância a uma agenda político-partidária, enfim. Pois bem, no meu período pós-academia, que eu continuei os meus estudos, continuei as minhas pesquisas,
E isso veio de encontro a um período da nossa sociedade onde a cada dia que se passava, as pessoas estavam mais e mais politizadas, mais interessadas em querer entender, né, os desdobramentos políticos e tal. E aí foi onde me veio esse insight de, poxa, vamos desenvolver uma plataforma de ensino neutra, com fidedignidade aos assuntos, às pautas, sem interferência político-partidária, sem participar de nenhum tipo de agenda política. O meu intuito não é ganhar dinheiro com ele. O meu intuito é levar o conhecimento puro. Então, de forma resumida, o objetivo deste curso é trazer uma linguagem de fácil entendimento às pessoas, porque, como bem sabemos, né, a política ela é muito difícil de ser entendida. Eu tentei, de uma certa forma, matematizar as aulas, né, em tópicos, em títulos, subtítulos, em slides, até para que isso fique de uma forma mais desenhada, né, e facilite esse processo de aprendizagem. Criamos também um canal onde os alunos poderão interagir um com os outros, né? E principalmente eu tentei criar um canal onde eu me aproximasse dos alunos para dirimir as dúvidas, debater as ideias e assim por diante. Bem, isso vamos nas próximas aulas discorrer mais sobre a dinâmica do curso, enfim. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do curso. E para dar início a esse nosso estudo sobre política, eu preparei uma aula de forma introdutória, trazendo alguns elementos na tentativa de responder a seguinte pergunta para a tela. Como pensar política em tempos sombrios? Bem, sem dúvida alguma, é uma difícil tarefa, é uma complexa tarefa, principalmente nos dias de hoje, onde os acontecimentos políticos, não só em nível nacional, mas em nível mundial, na geopolítica, acontecem numa velocidade onde dificilmente conseguimos concluir uma análise, eis que surge um outro acontecimento, um novo desdobramento, e isso dificulta cada vez mais, né, esta teorização do que está de fato acontecendo na política. Então, para responder, ou pelo menos tentar começar a responder essa pergunta, eu preparei uma aula a fim de trazer alguns elementos elucidativos, as principais ideologias que regem todo este processo da geopolítica. E nesse sentido, podemos dizer que o primeiro passo para essa tarefa é dar uma definição aos conceitos de esquerda, centro, direita. Bem, a pergunta é, quem nunca se perguntou, ou quantas vezes, né, a pessoa já se perguntou, o que é efetivamente ser de direita, ser de centro, ser de esquerda? O que é ser de centro-esquerda, de centro-direita? O que é ser um reacionário, um revolucionário? O que é ser um conservador? O que é ser um progressista? Né? E eis que fica esse ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Muito se vê, principalmente nas redes sociais, as pessoas, por exemplo, chamando todas as vertentes de esquerda como esquerda comunista, né? E isso demonstra um total amadorismo nessa interpretação política, né? Podemos ver também recorrentemente as pessoas imputando teologia e o termo liberalismo à direita. E existe um equívoco muito grande nesse conceito, uma vez que o liberalismo não é uno, o liberalismo possui algumas diferentes vertentes. Então, nesse sentido, a nossa aula de hoje é trazer alguns elementos, pelo menos, para dar um norte a quando começarmos a pensar em direita, centro, esquerda e assim por diante. Tá certo?
Então vamos começar agora a discorrer sobre a esquerda. Vamos estabelecer as balizas de onde surge a esquerda até onde ela deixa de ser esquerda e passa a ser centro. Então, para isso, é preciso que saibamos quais as principais vertentes de esquerda, né, atuantes hoje no cenário político. Para a tela. Bem, as três principais vertentes hoje, de muitas que há, são o comunismo e o socialismo, que nasceram do marxismo, e a social-democracia. O comunismo e o socialismo nasceram da mesma ideologia de Karl Marx e o seu fiel escudeiro, né, Friedrich Engels. E muitas pessoas falam, poxa, mas eu não consigo discernir o que é comunismo e o que é socialismo. Não é a mesma coisa? Não. Então vamos para a tela mais uma vez. O comunismo, na verdade, ele pretende, pelo menos, né, a dissolução total do Estado formal. O controle do capital passa a ser feito exclusivamente pelo proletariado. Então veja, hoje, na verdade, não há nenhum tipo, ou melhor, não há nenhum país, né, que tenha hoje um comando comunista. Não tem. Então, quem disser a vocês que a China é comunista, é o primeiro alerta de você começar a pensar assim, essa pessoa não sabe o que está falando. Porque se o comunismo é a versão final do marxismo, que se pretende com isso, né, acabar com a formalidade do Estado, como você tem, por exemplo, um país como a China, né, que muitos classificam como comunista, que tem um Estado forte, a segunda maior economia do mundo, né, que tem um Estado que interage e é reconhecido pelos demais Estados vigentes, né? Então veja como a coisa é delicada. Quando falamos, por exemplo, em Venezuela, né, as pessoas falam Venezuela comunista. O que há em curso é sim uma transição ao comunismo, mas ele não está ainda em sua plenitude. Então hoje o regime da Venezuela deve ser classificado como um regime socialista. E o que seria o regime socialista? Seria a concentração total nas mãos do Estado, o fim do capital privado, e isso seria feito ou é feito pela revolução. Então não é exatamente o que está acontecendo na Venezuela, por exemplo. Não tem a concentração total nas mãos do Estado. Não é o Estado que rege tudo. Até o que você vai consumir, como você vai consumir, quanto você vai consumir. Então não pode se chamar de comunismo. Então é um regime socialista. Só que, vejamos, ambas as teorias de comunismo ou socialismo, elas se integram, elas estão intrinsecamente ligadas. O que eu quero dizer, na verdade, é assim. O que pretende o comunismo? Ele pretende acabar com o Estado e colocar todo o capital na mão do proletariado. E como isso é feito? Aqui está o capital privado, né, o capitalismo. Eis que surge então o socialismo, que é a condição necessária de tirar das mãos do capitalismo e fazer a transição final até o comunismo. Então, dito de outra forma, o socialismo é a condição necessária para se chegar ao comunismo. Bem, é claro que esse é um assunto para horas, né? Mas creio que já deu para você ter uma ideia aí, já, pelo menos para estabelecer algumas métricas, né? Do que é comunismo e do que é socialismo. Agora vamos para a tela. Já a social-democracia, ela também prevê
a concentração nas mãos do Estado. Só que ela prevê o diferencial agora entre a social-democracia e o socialismo, é que ela prevê esse processo de transição do capitalismo às mãos do Estado por via democrática, pela lei. Então, na verdade, podemos dizer que é uma esquerda menos contundente, né? E por isso que ela se aproxima mais do centro. Importante aqui frisar que a social-democracia não é contra o capital privado. Ela defende que a maior concentração deve ficar nas mãos do Estado, pois somente assim conseguirá atender às demandas sociais e diminuir as desigualdades sociais. O Brasil é um bom exemplo disso. As maiores empresas, principalmente no que tange aos recursos naturais, são estatais, como por exemplo, a Petrobras. Também podemos citar os Correios, a Sabesp e assim por diante. Aqui começa também uma nova interpretação equivocada, muitas vezes por conta de uma imputação errada do termo liberalismo, né? Mas, sem medo de errar, podemos afirmar que só há duas vertentes que pertencem de fato à direita, as quais sejam o conservadorismo e o liberalismo econômico. O conservadorismo é muito conhecido por conta da teoria do principal ideólogo, desta vertente de direita, chamado Edmund Burke. Todavia, é importante frisar que os primeiros traços conservadores se deram desde a Grécia Antiga, através do pensamento de Sócrates, Platão, Aristóteles, mas as pessoas conhecem de fato como o divisor de águas, onde de fato surgiu o termo conservadorismo, a partir deste pensador. Já o liberalismo econômico, o principal nome para imputarmos como pai do liberalismo econômico, podemos dizer assim, é Adam Smith. Mas podemos citar o pensamento de vários outros, como por exemplo Davi Ricardo, Mas o que eu chamo a atenção agora é que o liberalismo de direita é o liberalismo econômico apenas. E o que defende efetivamente a direita? Então vamos para a tela. O conservadorismo ele defende, em essência, os valores herdados pela tradição judaico-cristã, as balizas religiosas, os dogmas do judaísmo cristão, a família, o patriotismo, a identidade cultural, a religião. Já o liberalismo econômico, ele defende o quê? A não interferência do Estado na economia, pois ele entende que a economia se autorregula pelo próprio mercado. Pode ser, por exemplo, um conservador ou um liberal. Você pode ser os dois. Você pode ser um conservador nos costumes e um liberal no que tange a economia. Um bom exemplo para isso, talvez no mundo hoje, a figura que mais represente essa união entre o conservadorismo e o liberalismo econômico é Donald Trump. E o liberalismo econômico, ele entende que o Estado, no contraponto do socialismo, não pode interferir em absolutamente nada no que tange a economia. Pois o liberalismo ele entende que o comércio, o capital privado, o mercado, melhor dizendo, ele se autorregula, principalmente por conta do que hoje conhecemos como a livre concorrência. Por exemplo, o liberalismo ele entende assim: se você é um fabricante, você está fabricando algo, um refrigerante como a Coca-Cola,
que custa R$5. O socialismo, por exemplo, se ele estivesse produzindo a Coca-Cola, ele iria simplesmente dizer assim: vocês só podem consumir Coca-Cola. Vocês não podem consumir outro refrigerante. Então nós iremos proibir a fabricação de qualquer tipo de refrigerante. E automaticamente se cobraria o preço que bem entendesse, né? Já o liberalismo econômico entende o oposto. A Coca-Cola está vendendo um refrigerante a R$5. A Pepsi, se ela vender a R$4,50, basicamente é o mesmo refrigerante, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que a Coca-Cola repense o seu preço, uma vez que ela automaticamente vai perder demanda. Se a Coca-Cola entender assim, bom, eu vou baixar esse preço aí para R$4,40, porque eu vou quebrar a Pepsi. E a Pepsi automaticamente vai falar, R$4,40? Não, eu vou chegar a 4. Então você vê que, na verdade, a economia ela é autorregulável pelo próprio mercado. Então esse é o entendimento, a grosso modo, claro, né, do liberalismo econômico. É claro que também é uma vertente que poderíamos discorrer por horas, né? E assim faremos ao longo do curso. Mas por hora deu para você criar essa métrica, né? De onde começa a extrema direita, digamos assim, né? A fase mais conservadora, até uma aproximação ali ao centro, que é uma transição um pouco mais liberal. Então, dito isso, eis que surge a pergunta: e o que é ser de centro? Hoje tão falado, né, como centro, centrão, mas ninguém sabe dar uma definição, né? Então vamos lá para a tela mais uma vez. As três principais vertentes de centro são o liberalismo político, a terceira via e o progressismo. Vem comigo. Olha que interessante. De forma bastante resumida, de forma bastante matematizada, o ponto de fusão entre o centro e a direita chama-se liberalismo. Então aquele erro conceitual de imputar todo o liberalismo à direita, ele está aqui. Porque o liberalismo, na verdade, ele possui algumas diferentes vertentes. Mas as duas principais delas são o liberalismo econômico e o liberalismo político. Então, neste caso, quando falamos em valores éticos, morais e tal, diz respeito ao liberalismo político. Nada tem a ver com liberalismo econômico. Tanto que ele nem entra nesta área ético-moral, dos valores, enfim. Isso fica a cargo do conservadorismo. Então, a ruptura entre direita e centro é o liberalismo político. Aí nós temos também a terceira via e nós temos o progressismo. No liberalismo político, dois nomes, né, que valem muito a pena trazer à luz é Immanuel Kant e John Stuart Mill. A terceira via, né, é Anthony Giddens. Na verdade, Giddens foi quem teorizou este acontecimento. Não foi ele, por exemplo, que idealizou este acontecimento. E o que significa a terceira via? A terceira via significa o terceiro setor participar diretamente de assuntos políticos. E qual é o terceiro setor? São as ONGs, são as instituições filantrópicas, né? São os movimentos estudantis, por exemplo. Então esse é o terceiro setor. E a terceira vertente, que também está muito latente, principalmente dentro dos parlamentos hoje, né? Desta casa que confecciona as leis e tal, é o progressismo. Agora, o que de fato defendem essas três vertentes de centro?
Vamos para a tela. O liberalismo político, ele nasceu a partir do pensamento daqueles pensadores que eu acabei de citar, que previa a liberdade individual como condição necessária do Homo sapiens, né, conseguir a sua emancipação, a sua felicidade, né, na verdade, segundo o entendimento desses autores, só seria possível se ele, por exemplo, se desprendesse daqueles dogmas criados pelos conservadores, pela religião, né? Pelos costumes herdados pelo tempo e assim por diante. Então o liberalismo político, ele defende, a partir dessa liberdade individual, a diversidade, o antidogmatismo, né? E nesse sentido é que abriu-se precedentes para a introdução dessa terceira ideologia, que seria o progressismo. E o que o progressismo defende? A evolução do ser, a evolução até entre aspas, né? Depois a gente vai apontar o porquê. As novas engenharias sociais, o antagonismo ao que defende o conservadorismo. Então, dito de outra forma, o progressismo hoje ele é composto pelos movimentos minoritários, como as feministas, né? Movimento LGBT, movimento pró-maconha, movimento pró-aborto, né? E assim por diante. Então esses movimentos eles estão hoje muito presentes, né, dentro dos parlamentos, não apenas em nível nacional, mas principalmente na Europa, né, eles estão assim a todo vapor. E por isso que o centro está ganhando força a cada dia, né, nos parlamentos, porque esses movimentos eles estão crescendo cada vez mais. Isso é um perigo iminente, né? Mais adiante vamos estudar esse epifenômeno. Um outro ponto interessante de se abordar ainda nesse quesito centro é a questão econômica. É isso que surge a pergunta, né? Qual economia é adotada? Que modelo econômico, né, é adotado no centro? Na esquerda nós temos o modelo que é a concentração nas mãos do Estado. Na direita nós temos a concentração na mão do capital privado. E no centro? Aí é que está. É aí onde nasce, olha como uma coisa começa a ficar interessante. É aí onde nasce o chamado centro-direita e o centro-esquerda. Por quê? Quando o centro se aproxima, por exemplo, de uma economia mais liberal, onde o mercado se autorregula, é classificado como centro-direita. E quando a economia ela é mais trazida para a concentração, né, nas mãos do Estado, aí é classificado como centro-esquerda. Bem, esse, como os outros dois, é um assunto para mais de horas, mas creio que deu para você matematizá-lo, né? Estabelecer alguns parâmetros aí, até para começar a pensar agora o que é centro, direita e assim por diante. Então, gente, em suma, a nossa aula de hoje é isso. É a gente poder entender, né, a movimentação dos desdobramentos políticos dentro de quais ideologias que elas conversam melhor. Então você consegue analisar, por exemplo, a atuação de um partido político, você consegue identificar qual que é a visão ideológica deste partido. Na mesma medida, você consegue identificar, por exemplo, quando um deputado, um senador, vota um determinado projeto de lei, e aí você vai conseguir identificar nesse projeto de lei se ele tem uma característica mais centrista, se ele tem uma característica mais socialista ou mais liberal no sentido econômico e assim por diante. Então, o primeiro grande passo para a gente começar a pensar a política nesse momento tão nebuloso dela, né, é justamente a gente conseguir identificar nesses agentes políticos essas conotações ideológicas. Mas ao longo do nosso curso você vai entender
os pormenores de cada uma dessas ideologias. Eu tenho certeza, você vai se surpreender. Tá bom? Nos próximos dias nós iremos disponibilizar o link da segunda aula, tá bom? Então, no mais, te vejo na segunda aula.